Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida. Hoje nós vamos falar sobre o protagonismo, tão falado protagonismo. Protagonismo, um aluno protagonista, uma pessoa protagonista da sua própria vida. Então, eu já vou iniciar essa videoaula te perguntando: você é protagonista da sua vida? Então, vamos começar, né? O que é ser protagonista? O que é um protagonista, né? A palavra protagonismo, ela é formada por duas raízes gregas, tá? Primeira, proto significa o primeiro, o principal, e agon significa luta. Agonistas é a mesma coisa que dizer lutador. Então, um protagonista, ele é o lutador principal, o personagem principal, o ator principal da sua própria vida, dos seus próprios estudos. Tá, professor, então protagonista quer dizer um lutador principal, o lutador da minha vida, o personagem principal da minha vida. Exatamente isso. O que isso quer dizer, gente? Ser protagonista da sua própria vida, dos seus estudos, é assumir 100% da responsabilidade da sua vida. Tá? Sem depositar a culpa em outras pessoas, né? Ser protagonista é a capacidade de enxergar-se como o agente principal da sua vida, tá? Se responsabilizando pelas suas atitudes, tá? Distinguindo as suas ações das ações do outro, tá? Expressando a sua própria iniciativa, expressando a sua autoconfiança, o seu objetivo. Então, ser protagonista, tá? É parar de depositar a culpa nos outros pelos seus fracassos ou pelas suas vitórias e passar a dominar a sua vida, estabelecer o plano da sua vida, o seu projeto de vida, tá bom? Professora, mas o que é ser protagonista na vida, né? Ser protagonista da sua vida é planejar cada passo para se chegar a um determinado objetivo, tá? É sonhar. É muito importante você sonhar, é muito importante você querer algo na vida, um propósito, né? Porque sonhar é ter um propósito na vida, dá sentido pra gente. Então, primeiro passo para a gente ser protagonista da nossa vida é sonhar, é ter um objetivo, é querer algo, né? E é planejar esses passos rumo ao seu objetivo. Então, como é ser protagonista da minha vida, né? Eu trouxe algumas reflexões para vocês fazerem. Então, por exemplo, você é uma pessoa que reclama muito? Então, para de reclamar. A palavra reclamar, clamar quer dizer chamar, né? Quando você reclama, você está chamando aquela reclamação, aquela coisa negativa para você o tempo todo. Segundo passo, saia da sua zona de conforto. O que é uma zona de conforto? É quando você não precisa se esforçar muito para realizar tal coisa, né? Então, quando a gente sai da nossa zona de conforto, nós estamos sendo protagonistas da nossa vida. Faça reflexões diárias, né? Então, por exemplo, por que eu acordei hoje? Por que eu faço as coisas que eu faço? Tá? Essas coisas estão alinhadas com os meus principais valores? O que me impede de me tornar o protagonista da minha vida? O que eu posso fazer para conquistar melhores resultados? Isso é se colocar como lutador principal, personagem principal da sua vida, tá? 4, seja responsável, seja autorresponsável, né? Se responsabilize pelas suas ações. Não fica colocando culpa em agentes externos para justificar a sua falta de vontade de trilhar o seu caminho. Né? Porque um caminho, ele nunca é fácil, ele sempre vai ter obstáculos, você sempre vai ter que se superar muitas vezes, nada é fácil, né? E 5, tenha um propósito, o que eu falei anteriormente, tem um propósito, tem um objetivo. Agora falando, né, sobre o que é ser um aluno protagonista. Né? Nessa nossa nova Base Nacional Comum Curricular, entende-se que o protagonismo dos jovens, ele deve ser a principal contribuição para o processo de aprendizagem. O que isso quer dizer, professora? Bom,
agora acredita-se que a educação se faz, né, com a utilização das ideias dos alunos, com a vontade dos alunos de aprender cada vez mais. Então, ser um aluno protagonista, tá, é tomar a iniciativa, muitas vezes, de procurar, de ter vontade para saber, tá? Então, a BNCC, ela acredita que o aluno protagonista é o aluno que ele está como um agente principal. Antigamente, a gente falava assim, que era o professor, né, que sabia de tudo e passava para os alunos. Mas hoje, vários estudos feitos aí no mundo inteiro, eles acreditam que o aluno ele aprende muito mais quando ele toma a iniciativa, né, para ele aprender. Para ele aprender, não como se fosse uma imposição, né, da sociedade, uma imposição da escola. Então é necessário que o aluno protagonista ele tome a iniciativa para que ele possa aprender, né? E a iniciativa não só com os professores, não é você ir lá brigar com o professor, a iniciativa é de você agregar, de você somar, né, na vida dos professores. Isso aí é proatividade. Isso você vai no mundo do trabalho, isso é uma característica muito importante para você conseguir diversos empregos em diversas áreas. Então é muito importante você desenvolver essa habilidade que você vai levar para o resto da sua vida. Ser o protagonista da sua vida vai fazer com que os seus sonhos, né, a maioria dos seus sonhos, eles sejam realizados, porque você vai focar num objetivo e vai embora para conseguir conquistar ele. Então, o que é a BNCC, né? A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Ela é um documento que tem como principal objetivo, né, nortear, né? Ele é normativo. E ele vai definir aí o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo de todas as etapas da educação básica. Então, sendo um documento norteador, né, dizendo aí como que a gente tem que trabalhar como professor em sala de aula, é muito importante vocês entenderem o que nós vamos trabalhar em sala de aula para que vocês possam desenvolver essas habilidades, tá? Então, a escola, ela tem que incentivar a tomada de decisão dos alunos, né? E ela vai oferecer o desenvolvimento de algumas habilidades nesse curso de ensino básico. Entre essas habilidades, né, eu vou falar alguma delas aqui. Então, o conhecimento, que é valorizar, utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, cultural e digital, né? Para que isso vai servir? Né, para você entender a realidade em que você vive, para você explicar a realidade que você vive. Se você não sabe como dar nome para as coisas, como é que você vai explicar e entender o que acontece ao seu redor, né? Então, essa habilidade aí vai fazer com que você possa olhar o mundo em que você vive e que você possa descrever, explicar o que está acontecendo, os conceitos disso, né? E com isso, colaborar para a sociedade onde você vive, para o bairro onde você vive, para as pessoas que estão ali no seu ciclo de convívio, tá bom? Então, outra habilidade que o documento norteador aí, a BNCC, ela fala que vocês têm que desenvolver na escola, né? É o pensamento científico, crítico e criativo. O que é isso, né? É para você exercitar a sua curiosidade intelectual, né? E utilizar as ciências que você aprende na escola a avaliar, a ser crítico, né? E também usar a sua criatividade, porque a gente pode pegar algo pronto e transformar ele em outra coisa, né? Então, para que serve isso, esse pensamento científico? Para você investigar causas, elaborar e testar teses, hipóteses, tá? Formular e resolver problemas, criar soluções para problemas. Olha como isso é importante. Outra habilidade é o repertório cultural, né? E o repertório cultural que será trabalhado na escola com vocês, ele vai procurar ajudar vocês a valorizar todas as manifestações artísticas e culturais, né? Isso aí vai promover na sua cabeça o respeito pela diversidade, né? Então, para que isso serve? Para aproveitar, né? E participar de várias práticas de produção de arte cultural. Talvez você se encaixe em alguma, porque existem todas,
né? Então, por esse motivo, é muito importante essas habilidades elas serem trabalhadas. Outras habilidades a serem trabalhadas é a comunicação, né? Então, por que aprender sobre comunicação é muito importante, né? Porque você pode usar diversas formas de se expressar, de linguagens, né? Para poder se expressar e conseguir interagir em diversas situações, em diversos contextos. Para que isso serve, né? Para se expressar, você partilha informações, as experiências, as suas ideias, né, os seus sentimentos. Você produz sentidos que faz com que as pessoas possam te entender também. Outra habilidade é a cultura digital. Então, o que é isso, né? Então, é compreender e utilizar, criar tecnologias digitais de forma crítica e que tem algum significado na sua vida. Também usar as tecnologias de forma ética, tá? Assim, sem ofender ninguém, sem roubar dados de ninguém. Então, é muito importante que vocês tenham essa consciência. Ai, professora, mas por que eu preciso aprender isso? Gente, isso aí vocês vão levar o resto da vida, né? Para a vida de vocês. Comunicar, entender as coisas. Então, todas as habilidades, todas as matérias, elas vão trabalhar, de certa forma, essas habilidades em vocês, de formas diferentes, mas que ao final vocês vão conseguir se construir a base de um cidadão, né? De um cidadão que entende o mundo que vive, de um cidadão que influencia o meio em que vive, né? Então, por que é importante a gente entender sobre a cultura digital, né? Para a gente poder se comunicar, para acessar, produzir informação, produzir conhecimento, né? E assim a gente poder resolver os nossos problemas. E mais uma vez, todas essas habilidades que eu falei vão desenvolver uma forma de você ser uma pessoa protagonista da sua vida, né? Mas para ser protagonista da sua vida é necessário que você queira dominar a sua vida, né? Que você pare de colocar a culpa em agentes externos sobre as coisas que acontecem na sua vida e começar a entender que tudo que acontece depende somente de você mesmo, da sua força de vontade, do seu foco, do seu objetivo. Então, não se tornar uma pessoa frustrada porque tinha um objetivo e não conseguiu alcançar e aí colocou a culpa em qualquer outra pessoa, sendo que se autoavaliar, olhar para você mesmo e falar, não, a culpa é minha, né? Eu não passei no vestibular porque eu não estudei, porque quando o professor mandou fazer exercício tal na aula EAD, eu não fiz, né? Eu fiquei aí arranjando picuinha para brigar com os professores sobre esse momento tão difícil que todo mundo está vivendo. Então, ser protagonista não é isso. Ser protagonista é fazer sua parte por você, não pelo outro. O estudo, gente, é a parte que você faz por você. Você não estuda pelo outro. O professor, ele é formado. Ele tá ali prestando um serviço para você. Se você vai querer aquilo ou não, é uma coisa sua, né? Mas o protagonismo ele começa aí. Ele começa aí, né? Na sua força de vontade, em desbravar o mundo, em ser uma pessoa melhor, em oferecer para si mesmo uma vida melhor. Isso é importante vocês entenderem, tá? Continuando aqui sobre as habilidades, né? Então, trabalho e projeto de vida. Por que isso é importante? Para você valorizar, tá? E se apropriar, ok? Do conhecimento das experiências que são oferecidas para você na escola. Né? Entender como é o mundo do trabalho, né? Podendo fazer as suas próprias escolhas de acordo com o que você quer para a sua vida, com o seu projeto de vida, de acordo com uma cidadania, de acordo com a liberdade, com autonomia, com responsabilidade. Né? O projeto de vida ele tem esse objetivo. Né? Outra habilidade, argumentação. Tá? Argumentar vai ajudar você a argumentar diante de fatos, tá? De dados confiáveis. Não de você falar uma bobagem, mas porque é chato. Não, isso não é um argumento. Isso não é um argumento, né? Para que serve saber argumentar? Argumentar é saber formular uma resposta
negociar, defender as suas ideias com base nos direitos humanos, com base na consciência ambiental, com base em ética, sem falar bobagem, entendeu? Então, argumentar é isso. Argumentar não usar, porque é chato. Ah, porque a professora não sorriu hoje. Não. Qual é o seu critério? Qual é a sua crítica? Né? Qual é o argumento? Qual é a base que você tem para falar aquilo? Você tem alguma base? Então, o argumento é você construir uma base para poder negociar e defender as suas ideias. Aí nós vemos aí com autoconhecimento e autocuidado, né? Parte mais importante de tudo, gente. Se conhecer, né? Se compreender, se respeitar a partir da diversidade do mundo em que a gente vive. Então, o autoconhecimento ele é muito importante para você saber quais os rumos da minha vida, o que eu gosto, o que eu não gosto. Tem gente aí que vive e não sabe o que é sentir felicidade, né? O que é amor, o que é se sentir magoado. Muitas vezes tem os sentimentos e não sabe o que ele significa. Então, se conhecer é saber nortear isso, é saber os seus limites, né? Então, é cuidar da sua saúde física, emocional, é reconhecer as suas emoções e as emoções do outro, tá? É se autocriticar, é a capacidade de lidar com as suas próprias críticas sobre você, sem se culpar, sem ser um peso, sem ser uma coisa ruim, tá? Outro ponto aí é empatia e cooperação. Isso aí na vida a gente vai usar empatia e cooperação. Por quê? Porque a empatia é você se colocar no lugar do outro. Ah, mas eu me coloco no lugar do outro. Não, gente, se colocar no lugar do outro é olhar a situação com os olhos do outro, tá? Com a bagagem histórica que ele tem, com a bagagem histórica da vida dele, com a bagagem de vida que ele tem. A empatia é isso. É você se realmente se colocar no olhar do outro, tá? Quando eu vou dar um bom exemplo para vocês. Às vezes a gente tem uns alunos aí que eles são meio briguentos, meio violentos e tudo mais. Então, nós como professores, muitas vezes a gente tem que se colocar, quer dizer, a gente tem que se colocar no lugar de empático, né? E ver, e tentar entender por que que a pessoa é assim. Por que que ele é assim, né? E se colocar no lugar dele, tentar entender algumas coisas, né? Cooperação, a vida inteira vocês vão precisar cooperar ou que cooperem com vocês, tá? Então, para que serve, né? Para se respeitar, para promover o respeito ao outro, de acordo com os direitos humanos, com acolhimento. Isso serve para valorização de todas as diversidades, sem preconceito de qualquer natureza. Já fala, né? O preconceito é preconceito. É uma coisa que você tem sem conhecer. Pré quer dizer antes. Então, antes de conhecer, isso aí já se torna um problema, né? O preconceito, ele é exatamente isso. É você não se colocar no lugar do outro. É você não ser empático, tá? É você não cooperar com o outro. Estamos todos no mesmo barco, né? Mais um, responsabilidade e cidadania. Que isso? Bom, é agir individualmente, né? E de forma coletiva, porém com autonomia, com responsabilidade, com flexibilidade e com determinação, tá? Então, para que isso vai servir? Para tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, onde todo mundo possa participar das decisões, inclusivos, onde você não exclua outras pessoas diferentes de vocês, né? Sustentáveis, onde você não degrada o meio ambiente onde você vive, e solidários, sempre pensando no outro, né? Pensando em não prejudicar ninguém, né? Então, responsabilidade e cidadania é isso. É você assumir aquilo que você faz, é você seguir as regras realmente. Gente, o sistema ele tá aí para que o mundo não fique maluco, tá? Então é necessário que a gente siga as regras, né? As regras estão aí para elas serem respeitadas, né? E não é um peso isso, muito pelo contrário, né? Isso não é um peso. Então, é importante vocês entenderem esses conceitos e por isso que eu tô fazendo essa aula para vocês.
Agora é nosso momento de vamos exercitar. Depois de ter falado tudo isso, né? Eu quero que vocês reflitam sobre tudo o que eu falei para vocês. E eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês sobre as questões que eu vou falar abaixo, tá? Tem que ser sincero, tem que se esforçar para condicionar o seu cérebro a essa reflexão diária, tá? Tomando assim o lugar de personagem principal na sua história, tá? Ser protagonista é isso, é se tornar o personagem principal na sua história, tá? Não escrever uma história em que vilões matam princesas. Gente, isso é conto de fadas, isso não existe, tá? Nem todo mundo que está ao nosso redor é nosso inimigo. As pessoas não pensam em fazer mal para as outras, muitas vezes, né? A grande maioria das vezes a gente é prejudicado pelos outros, mas a pessoa não pensou que estava te prejudicando. Ela simplesmente não foi empática. Né? Então vamos começar a exercitar isso. Vamos começar a nos vermos, né, como cidadãos que vamos fazer a diferença na nossa vida. Porque se a gente muda, o mundo muda junto. O que está ao nosso redor muda junto. Nós vamos atrair pessoas que vão agregar na nossa vida, né? Então, aí eu quero que você responda essas questões, né? Por que eu acordei hoje? Por que faço as coisas que faço? Essas coisas estão alinhadas com os meus principais valores? O que me impede de me tornar o protagonista da minha vida? O que posso fazer para conquistar melhores resultados? Então, eu quero que vocês pensem sobre isso. É muito importante. Eu acho que essa aula vai ser muito boa para todo mundo, tá? E vamos lá. Então, a aula de projeto de vida fica por aqui. Eu espero que vocês sejam protagonistas da vida de vocês, que vocês assumam a rédea do carro da vida de vocês, que vocês parem de depositar no outro a culpa pelos fracassos e comecem aí a se autoavaliar, ver o que vocês estão fazendo de certo, o que vocês estão fazendo de errado e que vocês possam trilhar novos passos rumo ao objetivo de vocês. Eu desejo tudo de melhor para todos vocês, todos os meus alunos e todos que verem esse vídeo. Até a próxima aula de Projeto de Vida. Um grande, grande, grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Estou com saudade de todos vocês, queridos alunos.